Querido Pai, querido Mestre Jesus, permita nesse instante, Senhor, que as energias salutares do amor possam penetrar os nossos corações e iluminar nossas mentes. Que possamos, Senhor, refletir em todos os ensinamentos dados essa noite, para que a nossa jornada evolutiva possa se tornar cada vez mais eficaz e mais produtiva. E com a prece que tu nos ensinastes, é com essa linda prece que pedimos a permissão para dar por aberta a reunião dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão, Senhor, do Espírito e da matéria dê-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que possamos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis trilhar os caminhos da perfeição e nos livres do mal. Que assim seja. Vou passar a palavra para o Marco, que é o dirigente também dessa reunião. Marco, fica à vontade aí. Ok, Sérgio, obrigado. Estão me ouvindo direitinho, Sérgio? Tá tranquilo. Tá Tá tranquilo, bom. né? Uma boa noite para todos, né? Uma alegria tê-los aqui conosco nessa noite, né? E a gente queria aproveitar a nossa reunião, em nome da nossa casa, da nossa presidente, a gente fazer uma pequena homenagem, né, aos pais. Domingo, nós temos o nosso dia onde se comemora o Dia dos Pais, né? Tarefa nobre e digna para aqueles que sabem cumprir o papel da paternidade, né? De receber corações para orientar e direcionar nessa terra. A paternidade representa um grave e séria responsabilidade, onde a bondade divina nos concede a oportunidade de zelar por espíritos e corações, filhos amados, na condição de filhos consanguíneos na vida física. Em 1998, especificamente em 7 de agosto de 98, nós tivemos a oportunidade, numa reunião mediúnica da casa, a nossa presidente, Maria Fátima Vago, ela estava na reunião mediúnica e era uma festa de Dia dos Pais, se não me engano. Ela psicografou uma mensagem do espírito chamado Juliano, né? E esse espírito fez uma mensagem, uma psicografia, que se titula Presente a Meu Pai. Então, nós vamos homenagear todos os pais dessa noite, encarnados e desencarnados, né? Porque tem muitos pais nossos que já estão desencarnados. No nosso caso, meu pai já partiu, né? Já está na espiritualidade. E muitos de nós aqui na reunião, às vezes os nossos pais já não estão mais conosco na vida física, mas continuam na vida espiritual. Então, essa mensagem do Espírito Juliano é uma homenagem a todos aqueles que assumiram a incumbência da paternidade na vida física. Eu vou lê-la e, com ela, nós abraçamos a todos na nossa reunião, os pais, né, no seu dia que será domingo, desejando a todos saúde, paz e, acima de tudo, a nossa gratidão pela oportunidade da vida. Presente a meu pai. Quisera eu ter o dom da poesia, para que, com rimas de harmonia, pudesse falar com alegria da pessoa que você é. Quisera eu ter o dom da melodia, para que, com notas de perfeita sintonia, pudesse dizer com emoção: que pessoa bela é você. Quisera eu ter o dom da escrita, para que, com frases de clareza e vida, pudesse contar, sem nada faltar, a história da sua vida. Quisera eu ter o dom da magia, para fazer o tempo parar, e assim, tua presença amiga nunca deixar de existir. Quisera eu poder merecer que um dia, não mais aqui, mas sim além, tornar contigo a vivenciar a alegria do teu amoroso afago.
Quisera eu ser o dono da vida, para reter-te junto a mim, não somente por uma vida, mas por toda a eternidade. Juliano, psicografia de 7 de agosto de 98, onde a nossa presidente da casa recebeu. E essa mensagem ele titulou Presente a Meu Pai. E esse é o presente que nós trazemos aqui a todos os pais encarnados aqui presentes e todos os pais desencarnados. A nossa gratidão, e fica aí o presente de Juliano para o seu pai e para todos nós. Uma boa noite para todos. Sérgio, a palavra é com você. Sem maiores delongas, embalados nessa grande homenagem, pedimos a Angelina que possa iniciar a sua palestra. Muita paz na sua fala, Angelina. Boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui para darmos continuidade aos estudos, da nossa reunião pública. E é o Mestre Jesus que nós convidamos para estar conosco, com cada um de nós, envolvendo-nos em vibrações de paz, de harmonia e de equilíbrio, para que esses conhecimentos do Evangelho do Cristo, da doutrina dos Espíritos, possam ser trazidos para a nossa vida diária, e possa nos auxiliar a arrumarmos sempre no caminho da evolução, para o crescimento, para a melhoria de cada um de nós no nosso dia a dia. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para que a gente possa juntos fazermos algumas reflexões. Ricardo, está vendo em tela cheia? Tá ok? Está em tela cheia, perfeito. Então tá bom. Então nós vamos discutir hoje, existe acaso? Existem situações da nossa vida, ou da vida daqueles com os quais convivemos, que nós podemos dizer que o acaso foi a causa deste acontecimento, seja ele bom ou ruim? Então, isso que nós vamos discutir hoje com o Evangelho do Cristo e com a doutrina dos Espíritos. E é interessante que, para a nossa reflexão, nós trouxemos uma passagem do Evangelho, onde Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 8. Olha o que ele coloca para nós começarmos, as reflexões. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. É interessante falarmos de acaso, estamos falando de casualidade. E nós vamos contrapor com a causa maior, que é Deus. Que é a causa primária e a causa primeira de tudo. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a causa primária, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E é interessante que Paulo coloca que Deus é poderoso para fazer abundar em cada um de nós a graça, todos os recursos que nós precisamos para construir as boas obras na nossa vida, nós temos em nós. E Deus nos concede. Ele, como grande Criador, e o que concede tudo. Olha o que ele coloca, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, ou seja, vamos começar a raciocinar. Nós recebemos de Deus, em cada existência, tudo o que é necessário para que nós possamos cumprir com o nosso destino, que é a perfeição. Saímos das mãos do Criador simples e ignorantes,
ignorantes em conhecimento, simples em moralidade, ainda sem grandes conquistas morais, e vamos chegar à perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, nos convida o Mestre Jesus. Então, vamos pensar durante toda a trajetória do estudo, nós vamos trabalhar essa questão de Deus na vida de cada um de nós, trazendo-nos tudo o que é suficiente para que possamos cumprir com essas boas obras. E o que é o acaso? Quando nós falamos do acaso, de que nós estamos falando? De que nós estamos tratando? Porque às vezes a gente fala, isso aconteceu na minha vida, ou na sua vida, por um acaso, não tem uma justificativa plausível, né? Evento imprevisível, que não encontra justificativa lógica ou racional. Acontecimento incerto, não programado, acontecimento casual, eventualidade. Será que o acaso existe? Será que não existe programação na existência de cada um de nós? Os acontecimentos são certos? Não são programados? Onde estaria Deus, o Criador, que zela por nós? Os acontecimentos são casuais ou existem fatores causais que têm causa? Então, nós vamos trabalhar com alguns conhecimentos do Evangelho e da doutrina, trabalhando principalmente as obras básicas para nós chegarmos a essa conclusão. Logo no início, na primeira parte do Livro dos Espíritos, quando trata da criação primária, Kardec pergunta aos espíritos que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação da matéria ao acaso. Como que surgiu tudo? Como que surgiu o universo? Como surgiu a matéria que constitui o universo? Como que isso tudo apareceu? Como que isso tudo surgiu? Seria obra do acaso? Ou teríamos uma causa por trás de tudo isso? E é interessante que os espíritos respondem a Kardec que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. Eles mesmos respondem. Então é interessante, Kardec começa a perguntar, né, sobre Deus, sobre a existência, sobre a formação de tudo, da matéria, do universo, do espírito, de Deus, como fomos criados. E aí, nós vemos que nem a formação da matéria é obra do acaso. Porque o que nós vimos no universo o tempo todo? Harmonia, equilíbrio. E Kardec comenta essa resposta dos benfeitores, trazendo para nós que a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação da matéria ao acaso é insensatez, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Quando nós vamos, hoje, com esses estudos avançados, né, do universo, telescópios superpotentes, percebendo criação e morte, muitas vezes, de alguns orbes, trabalhando bilhões de sóis e outros tantos planetas que giram em torno de sóis, de estrelas, com toda uma harmonia existente, não tem
como não pensarmos em combinações e desígnios perfeitos, inteligentes, determinados. Então, tem um poder inteligente por trás de tudo. Então, o acaso não tem vez nos nossos raciocínios. Né? Atribuir a formação da matéria ao acaso é uma insensatez, não tem como pensarmos nisso. Então, ele vai descortinando para nós estas questões e ele traz lá um pouco para frente, ainda na primeira parte, né, na questão 37, quando ele fala sobre a formação do mundo, olha a nota de Kardec, a resposta dos benfeitores. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então, o que contrapõe a ideia do acaso, dos menores aos maiores acontecimentos da vida de cada um de nós? É exatamente esse amor divino por sua criação, por suas criaturas. Então, o universo, ele não se fez a si mesmo. Ele é obra de um grande arquiteto, de um arquiteto perfeito e que construiu leis que nos levam a trabalhar esta perfeição. A questão 536, já na segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a ação dos espíritos da natureza, mais algumas considerações para levarmos em conta, né, no nosso raciocínio. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbações dos elementos, falando da ação dos espíritos na natureza. E todas, né, pergunta, são causas fortuitas ou tem um fim providencial? Todos esses grandes abalos, né, nós já tivemos recentemente, né, tsunamis, catástrofes, terremotos, maremotos, tempestades, ciclones, destruindo às vezes cidades inteiras, arrasando países. Teria aí alguma causa por detrás desses acontecimentos? Olha o que os espíritos respondem a Kardec. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece na vida de cada um de nós sem a permissão de Deus. Então, vamos trabalhar isso, né? Quando chega na quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala, ele começa, então, da primeira parte falando sobre Deus e termina falando sobre as penas e as recompensas, né? As penas e as consolações, tanto na vida presente quanto na vida futura. E é interessante que nessa questão 963, o que Kardec pergunta aos benfeitores? Por um acaso, né, Deus se ocupa com cada um de nós individualmente? Ele tão grande, nós tão pequenos, ele se ocupa com a vida de cada um de nós? Olha a resposta dos benfeitores. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Então, Deus se ocupa com cada um de nós. E é interessante porque na prece, quando nós nos voltamos a Deus, Ele, através, né, de seus intermediários, de seus prepostos, ouve-nos, às vezes as queixas, os agradecimentos, os louvores, o nosso contato com Ele.
Basta pensarmos nele, meditarmos nele, que estaremos com ele. Então, Deus se ocupa com todos. E na questão seguinte, na 964, ele pergunta, mas Deus tem necessidade de se ocupar com as penas e recompensas quando nós, às vezes, infringimos as leis? Ou fazemos algo de bom? Os benfeitores respondem, Deus tem suas leis a regerem as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Então, aí, começam a vir outros elementos. Então, Deus criou leis perfeitas, imutáveis, que regem a nossa vida. Então, penas ou recompensas, bênçãos, consolos, ou muitas vezes penalidades, não podem ser impostas ao Criador. Fomos nós que infringimos a lei. Ele coloca, se violais as leis divinas, né, a lei de amor, a lei maior, vossa é a culpa. Vamos trocar até o culpa por responsabilidade. Então, a responsabilidade do que nos acontece é nossa. E em Mateus, no capítulo 16, versículo 27, olha o que Jesus nos traz. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. E então recompensará a cada um segundo suas obras. Então, nós começamos a refletir, a raciocinar que nós recebemos da vida de acordo com aquilo que nós fazemos na vida, diante das leis que, segundo os benfeitores, né, Kardec perguntou, onde estão escritas as leis divinas? Na questão 614 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem, na consciência. Então, na consciência de cada um de nós, quando fomos criados, trouxemos em nós, impregnados em nossa consciência, as leis divinas. E vamos, aos poucos, à medida que a evolução vai se fazendo, evolução nas duas asas, moral e intelectual. À medida que a evolução vai se fazendo, nós vamos gradativamente ampliando a consciência sobre essas leis. E é interessante que Kardec faz um comentário em cima dessa questão. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Então, isso traz que tudo que fazemos estão dentro das leis divinas. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que deste modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Então, somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Então, não é o marido, a esposa, o pai, a mãe, os familiares, os amigos, o emprego ou a falta dele, que nos faz feliz ou infeliz. Não. São as nossas ações e a nossa maneira de perceber e de encarar a vida. E como um bom professor, Kardec, na continuidade do seu comentário, nos conta uma história para refletir, né, para ilustrar essas questões. Essa verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte, uma pequena história com fundo moral. Olha a história que Kardec nos conta para falar sobre essa nossa responsabilidade diante do que nos acontece no dia a dia. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar.
cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deves seguir, e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Então, vamos voltar. Um pai deu a seu filho educação e instrução. O pai é Deus, o pai maior, trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O filho somos nós, filhos de Deus, filhos únicos, cada um de nós. Criados, simples e ignorantes, para chegar à perfeição relativa. Mas imoralidade e intelectualidade em conhecimento. Então, o que esse pai deu ao filho? Educação e instrução. O que é instrução? É conhecimento. Conhecimento de fora para dentro. O que é educação? Vem de educare, do latim, tirar de dentro para fora. O que nós temos dentro de nós? As potencialidades divinas nos concedidas pelo Pai. As leis divinas. Então, temos todos os instrumentos necessários para o nosso crescimento. Então, ele coloca, isto é, os meios de se guiar. Então, pela educação e instrução, nós nos guiamos. O que Deus nos concede? Um campo para ser cultivado. Vidas e vidas, posições, muitas vezes a oportunidade de tutelarmos espíritos como pais, né? Essa bela homenagem feita pelo Caravana de Luz a todos os pais que devem ser parabenizados no próximo domingo. Paternidade divina, Deus está nos concedendo seus filhos para tutelarmos como pais e mães. Então, Deus nos dá campo para que nós possamos cultivar os mais diversos conhecimentos, profissões, família, todos são campos, cada existência é um campo. Ele diz, aqui estão a regra, ele fez leis que regem essa vida, esse cultivo, essa semeadura, que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo. Porque para que nós temos um campo para cultivar? Para que ele produza, para que ele dê algo, para que ele seja fértil. Esse campo para nos assegurar a existência. Dei-te instrução para compreender a regra. Conhecimento intelectual é extremamente importante para que nós possamos, discernindo o bem do mal, vivenciarmos a moralidade. Se nós seguirmos essa regra, ou seja, a lei divina, o nosso campo vai produzir muito e vai nos proporcionar repouso na velhice. Tanto a velhice do corpo físico, quanto a maturidade do espírito. Vamos evoluindo a cada dia que passa. Se nós desprezarmos a lei, nós não produziremos nesse campo e morreremos de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. É muito interessante. O que é esse proceder livremente? Deus nos concede em cada vida o livre-arbítrio. E aí Kardec faz alguns comentários sobre essa história. Não é verdade que este campo produzirá, na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura, e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Então, olha que interessante. O campo vai produzir na razão dos nossos cuidados. O cuidado que nós dispensarmos a essa cultura, a todas as culturas, a todos os campos que a vida nessa existência nos deu para cultivar. E toda negligência vai ter como consequência prejuízos na colheita.
Na velhice, portanto, o filho vai poder ser ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. E a questão 614 do Livro dos Espíritos, na terceira parte, né, a primeiro capítulo, Lei Divina ou Natural, nos coloca que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando somos infelizes? Quando nos afastamos da lei divina, da lei de amor. Porque é a única, quando vivenciada, capaz de trazer, construir a verdadeira felicidade no coração do homem. E ele ainda continua nos seus comentários. Deus ainda é mais previdente, pois nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Então ele coloca, Deus é mais previdente do que o pai da história do apólogo, pois nos adverte que a cada instante ele nos adverte o que estamos fazendo de bem ou de mal. E nos envia, o Pai Maior nos envia avisos, os mais diversos. Às vezes é um estudo, uma palestra, às vezes é uma obra, um livro, que a gente abre um comentário evangélico, doutrinário, que nós abrimos e que nós vamos percebendo que são alertivas, que toca a nossa consciência e nos faz mudar, nos faz refletir sobre mudanças necessárias na nossa existência. E ele fecha, né, colocando para nós que ainda há mais uma diferença de Deus maior para esse pai dessa pequena história. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se entregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Então, Deus ainda nos dá algo mais que aquele pai. O pai deu tudo, deu instrução, deu conhecimento, deu educação, deu campo, deu instrumentos e recursos para que ele possa realmente crescer, para que ele possa cultivar esse campo e esse campo possa trazer grandes recursos. Que as sementes bem plantadas, né? Então, o que nós temos plantado no nosso campo? Sementes de bondade, sementes de fraternidade, de amor ao próximo. Que sementes temos plantado? Porque essas sementes, se o campo for fértil, vai germinar, florescer e frutificar. Mas nós temos que trabalhar o máximo, dando o máximo de nós. E lá na questão 1003 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, é arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Olha a resposta dos benfeitores. Deus nunca obra caprichosamente. O acaso não existe no universo. Tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então, nas leis divinas, nós vemos a sabedoria e a bondade do Pai por nós. Porque o que ele fez? Ele nos criou simples e ignorantes, nos deu múltiplas existências, múltiplas oportunidades, para que possamos todos crescer, evoluir a cada existência um pouco mais, subirmos os degraus da evolução. E aí, no livro O Amor como Solução, tem um capítulo da Joana de Ângeles que chama Casos Providenciais. E nesse capítulo, ela traz para nós a discussão sobre o acaso. Olha como ela coloca, como ela começa.
Em face do determinismo, das soberanas leis e do livre-arbítrio que é concedido a todas as criaturas humanas, a sua jornada encontra-se dentro de causas e efeitos naturais que se correspondem entre si. Então, não há lugar para o acaso, porque as nossas vidas são regidas por causas e efeitos naturais, por sermos filhos de Deus, de um Pai amoroso, misericordioso e, acima de tudo, justo. E ela nos fala sobre duas questões que nós achamos que são antagônicas, mas que os benfeitores nos explicam que não. Determinismo das soberanas leis, porque já que temos leis que regem o universo, e Deus é a causa primária, primeira de tudo, mas ele nos deu também o livre-arbítrio. Então, como que essas coisas conseguem estar juntas? É a pergunta que fizeram ao benfeitor Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, no livro Consolador, na questão 132, ele pergunta: ao determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Olha o que o benfeitor nos traz. Que o determinismo e o livre-arbítrio coexistem sim, se entrosam inclusive na estrada do destino, com a finalidade de nos levar ao progresso, à elevação e à evolução. O primeiro, ou seja, o determinismo absoluto, ele predomina quando nós estamos ainda no início do nosso desenvolvimento. Ele coloca nas mais baixas camadas evolutivas, quando somos crianças espirituais. Isso é natural. A criança, ela não fica sozinha, nem pode. Ela não pode ficar sozinha em tempo algum, porque ainda não sabe discernir o que é melhor para ela. O livre-arbítrio dela é bem cerceado. Assim também somos nós no início do nosso processo de evolução. Mas o livre-arbítrio vai predominar e ele se amplia quando os valores da educação e da experiência se fazem em nós, quando nós já temos condição de responder com habilidade, com responsabilidade, aquilo que a vida nos propõe. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Então, qual é a lei de Deus? A lei de amor, sagrada e única. É a lei maior, que nos faz todos irmãos. E ela coloca: estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta da sua educação e seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência. Então, com a evolução e com o progresso, nós vamos determinar a nossa própria existência, agravando ou amenizando os rigores, até que a gente possa se elevar definitivamente nos planos superiores do universo. E aí ela coloca que a vida nunca se interrompe, porque ela tem procedência divina, temos múltiplas existências, múltiplas oportunidades de crescimento e evolução, somos inspirados sempre nas fases mais difíceis da nossa vida e somos inspirados a nos melhorar de dentro para fora, trabalhando essa potencialidade divina que trazemos dentro de nós, desenvolvendo os tesouros sublimes que estão dentro de nós. São as potencialidades divinas. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nas suas potencialidades. E aí, ela começa a falar para nós: nada obstante, existem algumas ocorrências que, por não ter uma explicação lógica, nós colocamos com o nome de acaso. E ela põe que é certo que o acaso significa algo que está programado de forma incomum, com finalidade para acontecer naquele momento, mesmo faltando elemento para o seu sucesso. Então, a
acaso, o que chamamos de acaso, é o que nós não compreendemos na realidade. Então, o acaso está programado, às vezes é uma programação de forma incomum, que nós não compreendemos, que nós não entendemos num primeiro momento. Aí ela começa a trazer para nós vários exemplos. O acaso que proporciona a sorte numa loteria, propiciando fortuna a algum descuidado, às vezes é aquele que nunca joga, né? Mas que naquele dia resolveu jogar, né? Resolveu tentar a sorte, entre aspas, né? Tem raízes em comportamentos anteriores e existências passadas e que agora se manifestam ou como teste de resistência moral para aquele que recebe um recurso avultado, ou como oportunidade para que ele possa aplicar de forma positiva os valores que ele recebe na construção da felicidade de outras pessoas. Então, não é sorte, né? Nós não somos azarados por jogarmos toda semana e não conseguirmos o recurso. Se aquele recurso não tiver uma finalidade providencial na vida da gente, nós não vamos receber essa sorte na loteria. Algo extremamente presente, infelizmente, no nosso dia a dia, no nosso noticiário, são as balas perdidas. O acaso que conduziu uma bala perdida, que ceifa a existência física de alguém valioso na comunidade, na família, inscreve-se como prova e expiação para a vítima, assim como para aqueles que estão com ele ali. Então, a bala perdida nunca é perdida. Ela sempre tem, né, ela ceifa a vida de alguém por uma necessidade ou de prova ou de expiação para aquele que é a vítima ou aqueles que estão em torno dele ou seus familiares. O acaso que proporciona o encontro com outrem, que a gente fala, gente, mas como que eu encontrei com fulano? De que forma? Que define a existência de uma ou de outra forma para o bem ou para o sofrimento, é efeito da necessidade de reparação de um relacionamento que às vezes foi interrompido de uma forma abrupta lá atrás, deixando laços que deveriam se recompor, estão se recompondo com esse reencontro. Então, são reflexões. Isso já aconteceu na vida de cada um de nós. O acaso que coloca alguém em determinada situação ou local, onde vai suceder uma tragédia, um acontecimento relevante, tem raízes aonde? Em programas anteriormente estabelecidos, muitas vezes com vistas ao crescimento do participante. Eu lembro que nos chamou a atenção uma das vítimas dessa tragédia de Brumadinho, foi uma moça grávida que morava em São Paulo e que veio a Brumadinho e na Vale para fazer uma reunião. A gente fala, nossa, o acaso a levou à morte. Não necessariamente, né? Nós sabemos que algo na vida daquelas pessoas era importante para o seu crescimento, para a sua evolução e para o crescimento e evolução de todos aqueles que estavam em torno daquelas vítimas, centenas de vítimas que estavam ali naquele dia, naquele momento. Às vezes, pessoas que não trabalhavam, pessoas que trabalhavam e adoeceram, não foram trabalhar naquele dia, tiveram imprevistos. E o milagre da saúde, para aquele enfermo que está grave, ou o contrário, que piora o quadro de alguém que às vezes está com um leve problema, uma leve infecção, um leve problema, levando aquela pessoa à desencarnação. Olha o que a benfeitora nos traz.
é elaboração cuidadosa de benfeitores que conhecem o mapa evolutivo de cada qual, operando de maneira a facultar-lhe benefícios inesperados, mesmo que no momento apresentem-se como perturbadores. Pessoas que saem do coma de meses, de anos, e restauram a saúde e mudam a vida. Pessoas que vão fazer uma cirurgia simples e podem desencarnar. O acaso não está ali. Há toda uma programação por trás daqueles acontecimentos. Um raio ou um terremoto, né, uma ocorrência sísmica que acontece e fulmina a vida de alguém. O que a benfeitora nos traz? Obedece a leis espirituais, que se encarregam de contribuir sempre em favor dos seres humanos, enquanto no envoltório carnal. E os descobrimentos científicos em benefício da humanidade estão vivendo aí hoje, né? Estamos tendo vacinas para uma pandemia que não nos apanhou por acaso, que faz parte de toda uma programação espiritual do orbe, e nós estamos com vacinas elaboradas em tempo recorde. E o que a benfeitora nos coloca? Resulta do apoio propiciado por espíritos abnegados, que acompanham os investigadores que se afadigam de beneficiar o mundo. Então, existem sempre benfeitores espirituais que inspiram aos cientistas, e não é o acaso que faz com que essas vacinas, com que esses medicamentos sejam descobertos. Pelo contrário, há a mão divina auxiliando a cada um de nós. E muitas vezes, quando surgimos na vida de alguém, salvando-lhe a existência, nós aparecemos de repente, no momento certo, no lugar certo. É resultado de um esforço conjugado entre espíritos benfeitores e os sentimentos de nobreza daquela pessoa que se faz ali como um anjo salvador. Então, são pequenas, né? São pequenas questões que fazem parte do nosso dia a dia e que a benfeitora nos mostra que não são acasos. É Deus cuidando de cada um de nós. O acaso de sofrer uma perda irreparável de forma inesperada, seja pessoal, material, financeira, moral, é programa que trabalhará pela iluminação de quem lhe padece a circunstância. Então, perdas irreparáveis, sejam pessoais, materiais, financeiros ou morais, são programas para a nossa evolução. Aproveitemos esses momentos. O acaso não existe. Se o tivermos em conta de um acontecimento estúpido, sem qualquer programação, à deriva dos demais acontecimentos. Porque seria desordem no conjunto harmônico do universo. E onde tem Deus como a grande causa, não pode haver desarmonia, desordem. E para nós fecharmos, né, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 4, os benfeitores nos trazer que o homem é assim, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que a sua má estrela está em sua incúria, ou seja, no seu descuido. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem irá os evitar quando trabalhar pelo aprimoramento moral e intelectual. Então, o que ele está trazendo para nós? Que, na realidade, a evolução se faz através das duas asas, do aprimoramento moral na aquisição de virtudes e no aprimoramento intelectual, na aquisição de conhecimentos e instruções. Joana de Ângeles
nos traz no livro Alerta, o capítulo 3, chama Sempre com Deus. Quando pensarmos no acaso, imprevisível é a presença divina surpreendendo a infração. Insustentável é a interferência divina sempre vigilante. Inesperado é a ocorrência divina trabalhando pela ordem. Seja surpreendendo a infração, seja sempre vigilante, interferindo nas nossas vidas através de suas leis justas, trabalhando pela ordem. Temos Deus por trás de tudo. E não temos Deus por trás de tudo que nos acontece. E não o acaso. Então, respondendo à pergunta, o acaso não existe. Existe um Criador perfeito, bondoso, misericordioso e, acima de tudo, justo, que nos ama e nos dá todos os recursos para que possamos vencer as vicissitudes de cada existência, rumo ao progresso, rumo à evolução, rumo ao crescimento. Que Jesus nos abençoe, que nós reflitamos nessa noite sobre o que temos feito para que as leis divinas se cumpram na vida de cada um de nós. É com grande alegria, né, que nós felicitamos a todos. Obrigada pela oportunidade.